Então, o primeiro conjunto dos números naturais, relacionado ao homem coletor. Então, os objetos da natureza. Então, são números que existem na natureza. Então, árvores. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5 árvores, 6 cachorros, né? Então, né, você não vai ver, por exemplo, meio cachorro na rua, né? Você vai ver um cachorro inteiro, a não ser que ele tenha sido atropelado. Mas, enfim. Aí nós temos o conjunto dos inteiros, que é uma outra invenção humana, porque, por exemplo, eu poderia ter um rebanho de ovelhas. De repente chegou o lobo mau e comeu as minhas ovelhas. O que aconteceu? Eu tenho menos ovelhas do que eu tinha. Então, eu tinha lá 30 ovelhas, o lobo mau foi e comeu 20. Então, menos 20, a noção do negativo, né? Mas também são números inteiros, né? Ou naturais. A diferença deles é que eu consigo subtrair. Então, a operação subtração só é possível no conjunto dos inteiros. Lembra disso? Se você pensar bem, Sim. Conjunto dos números naturais, eu só consigo somar. Eu não consigo subtrair. Concorda comigo ou não? Sim. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, 2 menos 3, o resultado é menos 1, que não é um número natural. Menos 1 é um número inteiro. Então, o conjunto dos números naturais não suporta a subtração. Tá? Ele suporta multiplicação, ele suporta adição. Ele não suporta divisão e não suporta subtração. E os inteiros, o que ele suporta? Fala para mim. Que tipo de conta que eu posso fazer dois, com né? inteiro? Que 2? Soma. Soma, que mais? Subtração. Aceita, isso, que mais? Multiplicação e divisão. Não, divisão não. Se eu pegar, por Não. exemplo, 1 dividido... 1 é inteiro. 2 é inteiro, concorda? Se eu dividir 1 por 2, vai dar um número com vírgula. Número com vírgula é outra invenção, que são esses daqui, ó, racionais, que vem até do nome fazer continha de dividir, que é uma razão, né? Razão é você dividir. Então, 1 dividido por 2 vai dar um número racional. Então, se eu pegar 2 números inteiros, ou 2 números naturais, eu posso dividir e eu vou ter como resultado o conjunto dos números racionais, que são os conjuntos, é um conjunto gigantesco. Quase todos os números dá para você representá-los na forma de um número, na forma de uma fração. Por exemplo, o número 2. O que é o número 2? É o número 6 dividido por 3. É uma fração, é uma razão. 6 dividido por 3 é o número 2, ok? Então, eu tenho então os racionais, né? Todos os números com vírgula, todos os números praticamente são racionais. Há uma exceção, que são chamados de números que não dá para escrever na forma de fração. São chamados de não fração ou ifração, irracionais. Né? Então, o i significa não. Ele é o irracional, ele é o conjunto que não permite colocar na forma de continha de dividir, na forma de fração. São eles, por exemplo, raiz quadrada de 2, o número π, a raiz quarta, você pegar a raiz de quarto grau do número 3, né? Aliás, a raiz de sexto grau do número 5, e tantos infinitos números aí, que você não consegue escrever, a própria raiz de 5, esse tipo de coisa, você não consegue escrever na forma de uma raiz, né? Então, eles são números, raiz não, na forma de uma fração. Eles são chamados de números irracionais. Tá? Aí aqui ele está falando, né, o que é, né, o conjuntivo dos números naturais, você lembra bem, né? Ele é formado só por números inteiros positivos. Os inteiros, eles são os naturais, mais os negativos. Racionais, números que a gente pode colocar vírgula, são os decimais finita, decimal infinita, dízimas periódicas, todos são racionais. E os números irracionais
que são manjados, né? Que são números que não são possíveis de se obter a partir de dois outros números inteiros. Então, são números que não dá para fazer conta de dividir com ele. É o π, o raiz de 2, o raiz de 3, e assim vai. Uma atividade bastante simples aí, né, para a gente fazer, e bastante ridícula, por sinal. Vamos só comentar aqui, mas vamos... Deixa eu achar minha bolinha aqui. Aí nós temos uma reta, né? Que legal. Você pode ativar a localização do dispositivo para compartilhar seu lugar atual comigo. Tá bom. Sua Google Assistente. Mesmo que você não envie a localização de seu dispositivo, seu endereço IP será usado para estabelecer... Fica quietinho. A Google está carente. Ó, então aqui qual que é a ideia, né? Nós vamos representar em uma reta numérica. Você deve lembrar bem como é que fazia isso, né? Você põe o primeiro zero, depois, né? Crescendo da esquerda para a direita, né? Isso é bem simples, né? Lembra? Aí aqui a gente fazia e vai embora, né? Isso até o infinito, né? Uma reta numérica é um objeto matemático, como praticamente quase todo objeto matemático, ele é uma abstração, quer dizer, uma coisa que só existe no campo das ideias, né? A gente até fala que a matemática ela é criada no campo das ideias, ela é filha da filosofia, né? Então a matemática ela nasceu lá na filosofia. Enfim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma representação de números naturais numa reta numérica. Aí nós temos aqui na parte de baixo aqui, né? Já vou dar um clear aqui. Nós temos aqui então uma representação dos números inteiros, também é muito simples de fazer, né? Porque é só eu colocar aqui, né? À direita do zero, né? Eu tenho os números positivos e à esquerda do zero eu tenho os números negativos. É essa convenção, né? Lembra? E aqui a gente colocaria todos os demais. Aí vem a porca torce o rabo. Ó, números racionais. E representar os números racionais numa reta numérica. E aí vem, né? Quem é menor? Menos 3 ou menos 2,5? É o menos 3? Menos 3 é menor do que o menos 2,5, né? Então, o menos 3 ele está mais à esquerda do que o menos 2,5. Então, cuidado com isso, né? Aí ele fala aqui do número 1, né? O número 1 é maior ou menor que menos 2,5? Ele é maior. Não, ele é maior, porque ele está mais à direita, né? E o número 3, então aqui nós teríamos um 2, e aqui o 3. Aí depois teríamos um 4. E aí vem, por exemplo, 3,5. Quem é o 3,5? É um número que está representado aqui, né? Mais ou menos vamos fazer um risquinho para ele. Então ele está aqui, né? 3,5. Né? Eu teria que dividir aqui em 10 espaços, né? Um décimo para cada um, né? Então eu pegaria 5, né? 5 décimos, aí eu teria 3,5. E esse 3,2, onde eu coloco ele? Seja educada, menina, vamos lá. Onde eu ponho esse 3,2? Tem que ser aqui um pouquinho antes do 3,5. Vamos lá, Bianca, pensa bem. Pera, vai ficar... Dá 1, alguma coisa, não é? Isso, né? Então, eu 1,5. tenho... Exatamente. É o 1,5. Então, ele está aqui entre o... Né? Então, você efetua, né? A continha de dividir, né? 3 dividido por 2, né? 2 vezes 1, 2. Para 3 falta 1. Não dá para dividir, eu ponho uma vírgula. E aí vem, né? 2, o número que vezes 2 dá 10 é o 5. Então, dá uma divisão exata. 1,5. Então, ele está exatamente aqui entre o 1 e o 2. Então, ele é o 3 sobre 2. Existe o sistema britânico de unidades, que já não se usa mais,
na Inglaterra, mas se usa nos Estados Unidos. Você já viu americano da altura deles? Ah, sim. Você já viu que É barato muito que é? estranho. Eles dão umas No meu curso eu tava aprendendo isso. frações, Nossa, é né? muito estranho. Ah, você faz inglês? Sim. Então você viu como eles dão o tal lá, né? Então o cara tem, eles trabalham em pés e frações de pés, né? Então o sistema deles é todo em polegadas e frações. Então você tem é só o americano que é assim, né? O resto do mundo não usa mais isso. Graças a Deus, não é só eles que são chatos. Mas enfim, o Lucas apareceu lá. Será que ele está pendente aqui na reunião? Não. Enfim, o sistema americano é bastante confuso para nós, né? Que a gente utiliza o sistema métrico. Sabe quando foi que apareceu esse sistema? Não. Que parece uma coisa tão normal, né? Tão natural. Mas você sabe o que é o metro? Já ouviu falar? Não. Um metro, um centímetro, esse tipo de coisa? Você pensa assim que é uma coisa que sempre existiu? Não. Ele foi criado na época da Revolução Francesa. Os franceses criaram o metro. Era uma barra de platina e ela representava um metro, que você pega a circunferência da Terra, você divide ela, se eu não me engano, é 1 bilhão de pedaços iguais, e é 1 bilhão de pedaços iguais, ou você divide a circunferência em 4 partes iguais e pega essa distância e divide por 1 bilhão. É alguma coisa assim. Isso é um metro. Tá? Então, eles fizeram uma barrinha, essa barra de platina ficava lá na França, e se você quisesse ter 1 metro, você tinha que levar uma barra de platina, cortar uma barra de platina igualzinha e trazer para o seu país. Então, a partir daí, você tinha 1 metro oficial. A mesma coisa, eles inventaram, se eu não me engano... eles definiram várias medidas. Quilograma, que foram medidas que foram criadas pelo chamado Sistema Internacional. Depois você dá uma pesquisada, que é uma coisa interessante. E é o sistema que foi criado lá pelos franceses, na época que eles mandavam muito, né? Hoje em dia eles não mandam mais nada. Mas os americanos ainda continuam usando o sistema imperial, né? O sistema imperial de medidas, que é o sistema americano lá. E essas medidas são a história das medidas, é coisa muito, muito legal, né? Você estudar isso é bastante interessante. Mas vamos parar de papagaiada. Então, o metro é uma coisa que a gente, né, criou, é uma invenção nova. Antigamente, se você olhar na Bíblia lá, eles falam em côvado, né? Umas medidas diferentonas lá que a gente não faz ideia de como é que era, né? Braça. Sim. Eram medidas que normalmente eles usavam pedaços do corpo humano para tomar medidas, né? Então, isso os franceses resolveram, falaram, esse aqui é o padrão, a partir disso nós vamos medir as coisas. E aí deu certo, né? Mas, whatever, vamos lá. Lembra dos números irracionais? Olha lá o exercício 4. Está enxergando bem aí no celular? Sim. Aí vem como é que eu vou colocar esses números irracionais aqui nessa reta. Primeiro o pi. O cachorro está bravo. O pi. Quanto que vale o pi? Onde é que ele fica? Nossa, é um número muito grande, eu nunca decorei. Ele é infinito, né? Mas, na verdade, a gente tem o comecinho dele. Lembra quanto que ele vale? Não, eu não lembro. A gente tem que saber o comecinho do pi, tá? Meio obrigação, né? Nós alunos sabermos lá que um pi, né? Ele é uma letra grega, né? Não é isso que desenharam aqui. O pi ele tem você lembra, né? Ele tem esse jeitinho. E ele equivale a 3,14, né? 3,14, 15, 16, 7, 8, 9. Tem gente que sabe um monte, eu não sei de cabeça, mas 3,14 é obrigação da gente saber, tá? Então, onde que nós representaríamos o 3,14? Vamos pensar? Está aqui, né? Entre o 3 e o 4, em qual risquinho? Eu acredito que nesse primeiro, porque... Aqui? Onde eu estou com a... Dá para ver a minha... Não.
Ele é mais ou menos aqui, ó, 3,14. Ah, então, ó, sim. 3,1 seria aqui. O 14 seria mais ou menos aqui, ó. Então, isso seria um π. Ele é mais perto do 3 do que do 4. 3, porque esse segundo risquinho já seria 3,2. Então, ele é 3,14. Então, ele é um pouquinho mais da metade. 3,14, o π é mais ou menos por aí. Agora, aí o 2, hein? Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada. Fica ali no... Fica ali no... Peraí, deixa eu ver aqui. Raiz quadrada de 2. É tipo, é 1,41, então fica quase perto do 2, né? 1,41? É, Da onde você tirou isso? da calculadora. Ah, não vale. Será que existe alguma maneira da gente calcular isso aí? Deve ter. 1,41 para a gente aproximar uma raiz quadrada, sabe fazer? Não. Aproximar uma raiz, existe um truquezinho que é assim, por exemplo. Deixa eu jogar aqui uma folhinha. A nossa aula vai até às 8h30, né? É. Então pega um caderninho e vamos brincar um pouco aqui. Pera aí. Tem um lance aqui que aparece... Eu tenho uma folhinha, deixa eu procurar aqui que tem... Ah, tá, eu tenho que fechar aqui. Eu acho que eu dei o stop share aqui. É o share... É o new share. Mas aí... Ah, tá, whiteboard. Olha lá. Por exemplo, nós vamos calcular a raiz quadrada de 17, por exemplo. Como é que calcula? É fácil. Você faz assim. Qual que é? Você sabe que são os quadrados perfeitos, né? 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado dá 9. 4 elevado ao quadrado dá 16. 16. O próximo quadrado perfeito vai ser o 25. O 25. Aí você vai pegar o número mais pertinho, o quadrado perfeito mais pertinho do 17, que é esse aqui, o 16. Você vai colocar assim, ó, 17 mais 16, sempre dividido por 2, vezes a raiz de 16, que a gente vai saber fazer, porque ele é um quadrado perfeito, né? Então vamos fazer a continha. Sim. Quanto que é 17 mais 16? 30 aí? 33, né? Isso. 2 vezes 4, porque a raiz de 16 é o 4. Sim. Então, a raiz quadrada de 17 é aproximadamente 33 dividido por 8. Por quê? Sim. Porque Deus quis assim, ó, 33 dividido por 8. Vamos fazer a continha. Qual o número que vezes 8 chega pertinho? É o 4. 4 vezes 8, sim. 32. Sobra 1. Não dá, então tem que pôr uma vírgula. Então vem o 0. Qual é o número? 1. 8 vezes 1, 8, sobram 2. Aí, qual o número que vezes 8 chega pertinho? Ah, vai ser o 2. 2 vezes 8, 16. 4. E aí você pode ir arredondando, mas normalmente você põe uma ou duas casas já é suficiente. Calcula aí na calculadora quanto que dá a raiz de 17. Deixa eu ver aqui. Na real, aí quanto que dá? Dá 4,12, 31, 0,56, 25,6. Então a gente usando aqui o 4,12, a gente chega bem perto, né, do resultado. É um resultado Sim. aproximado. Consegue fazer a raiz quadrada de 2? Quem vai ser? Então vamos ver quais são os números que estão mais perto. Então, o primeiro quadrado perfeito, 1 vezes 1, 1. Aí tem o 2. 2 vezes 2, 4.
Então, 4. ela está mais perto do 1, né? Né? Então, mais perto de 2 é o 1. Então, a gente vai colocar 2 mais 1 dividido por 2, raiz quadrada de 1, que a gente sabe quanto que vai dar 1, né? 2 mais 1, 3. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, vamos dividir para ver quanto que dá. Isso é fácil. 3 dividido por 2 é uma aproximação, tá? 2 vezes 1, 2. Para 1, 3. Põe uma vírgula. 2,1,5. 2 vezes 5, 10. Já acabou. Ah, então a raiz quadrada de 2 é mais ou menos, né? 1,5. Na verdade, na calculadora, quanto que ele fala? 1,40 aí? 1,40. Deixa eu ver aqui de novo. É 47 ou 48? Acho que é 47, né? É 478. É 40. Não, é 1,41. Ah, 1,41, então é bem menos. Então, 1,41. Mas a gente usa lá o valorzinho de 1,5. Tá longe, sim, mas não muito longe, né? É uma maneira de fazer. A gente pode calcular a raiz de 3. Eita, voltou minha cara voadora lá. Vamos lá, cadê o share screen? Esse aqui, share. Ó, então tá, nós vimos que o pi limpou a tela, então o pi o pi vai ser aqui, né? 3,1 mais ou menos é por aqui. Aqui é o pi. Nós vimos que a raiz quadrada de 2 é 1,4, né? Então vai estar mais ou menos aqui também. 1,4, ele vai estar mais ou menos aqui, né? Então 1,2, 1,4 por aqui, né, Bianca? Sim. Então, vamos botar aqui raiz quadrada de 2. E o raiz de 3, calcula aí. Diz pro gordinho. Eu calculei, mas eu não sei se está certo. O meu deu 1. 1 não. Ó, vamos ver. Ó. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, 4. 4. 3 ao quadrado, 9. Aí já passa, né? Então, a raiz de 3 é mais perto do 2 aqui, né? Do 4. Então, eu vou fazer o quê? A raiz de 3 vai ser quem? 3 mais 4, né? Dividido por 2, raiz quadrada de 4, né? Raiz quadrada de 4. Sim. Aí vamos ver. Então deu 7 em cima. E embaixo vai dar quanto? Raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Vamos ver se dá certo a nossa técnica infalível. 7 dividido por 4. E a obra aí? Como é que tá a tua rinite aí? Tá braba ainda? Tá. 4 vezes 1, 4. 4 para 7, faltam 3, né? 0, 1,7, né? 4 vezes 7, 28. 29 e 30, 2. Aí a gente já põe um 5 aqui, 1,75. Vê na calculadora aí quanto que dá. Vou ver. Deixa eu ver aqui. 3. Dá 1,73. Você viu que legal? Então nós chegamos em 1,75. Ah, 1,75, 1,73 é por aqui, ó. 2, né? 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Então, o bagulho vai estar mais ou menos por aqui, ó. Então, aqui é a raiz quadrada de 3. Entendeu? Sim. Aí vem esse último aqui, eu acho que eu não entendo. Ok? Tá. Então, guarda com cuidado essa técnica de tirar raiz, que é uma coisa que a gente vira e mexe em vestibular, cai, né? Tirar uma raizinha. Você pode fazer por aproximação também, né, Manja? Que você fala, raiz quadrada de 3, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 2, então ele vai estar entre o 1 e o 2, a raiz quadrada de 3 vai estar por aqui. Aí você poderia ir aproximando os números, né? Aí você vai fazendo 1,1 vezes 1,1. 1,2 vezes 1,2, 1,3 vezes 1,3, até você chegar no 1,7, 1,8 ali, que você acharia um número legal, que é bem próximo do raiz quadrada de 3, né? Mas vamos lá. Observando os números marcados na reta numérica, complete a tabela, colocando cada letra em seu respectivo... Vou apagar aqui. Pode apagar? Pode. Então, vamos lá.
Então, vamos ver o que ele quer, né? Números naturais, números inteiros. Ah, é número racional. Consegue fazer? Vamos lá. Quem vem aqui nesses números naturais, hein? Diz a letrinha. Você entendeu o que é para fazer? Peraí, deixa eu aumentar aqui que tava... Sou meia míope. Você quer que eu aumente a tela aqui? Não, aqui tá bom, dá pra dar zoom. Aí, vê se ficou melhor. Aham. Tá. Ele quer que eu organize na reta numérica ou na Não, tabela? ele quer que você... Deixa eu achar aqui o... Cadê a barrinha de rolagem? Está aqui. Aí, ó. A barrinha de rolagem... Acho que assim tá bom, não vou conseguir melhor que isso. Ele quer que a gente faça o quê? Bianca, ó. Eita, eu rodei e coloquei errado, peraí. Ah, tá. Ele quer que coloca nos conjuntos, né? Cada conjunto colocar organizado por conjunto na tabela. Nessa tabelinha. Então, eu botei aqui na tela, ficou melhor. Então, vamos lá. Quem é natural? Natural são quem? O G é natural? Não. Olha. O que é o número natural? Os números da natureza. Os números, eu posso ter nenhum cachorro aqui nesse escritório. Então, quantos cachorros que eu tenho? 0. Verdade. 0 é natural. Então, vamos lá. É verdade. É que aqui eu tinha visto o número errado. Vamos ver. E esse I aí é natural? Sim. Sim. O D é natural? Sim. Então, nós temos o A é natural? Não. Porque ele é quebrado, né? Ele está entre o 4 e o 5, Sim. ok. O B é natural? Sim. O B é natural. Por que eu escrevi um 3 ali? Deixa eu ver. O 3 é D, né? Na verdade é D. Agora os números inteiros, né? Aí vem, o C é inteiro? Não. O H? Não. O F? É. O F é inteiro. O G é inteiro, normal. E todos naturais de novo, né? Então, Sim. números inteiros a gente já pode escrever os naturais aqui, né? Que são... E aqui você vai errar, vamos lá. Quer apostar como você vai errar? Ah, se eu errar, o senhor me corrige tudo certo. Vamos lá, número racional. O C é racional? Sim. Isso, vamos ver. O H é racional? Sim. Sim. O F é racional? Não. Errou. Ele é. Todos os números, lembra aquele negócio dos conjuntos? O menorzinho é o conjunto dos naturais, aí vem os inteiros, depois vem os racionais, aí eu tenho os irracionais perdidos, os números reais, lembra? E aí depois os números complexos que nós aprendemos agora. Aí então, né, pela parte dos conjuntos, todo número pode ser... Você chegar ver um número, qualquer número, na rua e chamar ele de complexo, ele fala para você, beleza, eu sou complexo mesmo. Se você olhar um número, qualquer número, desde que ele não tenha a parte imaginária, ele é real, qualquer número. Os números que não podem ficar na parte de parênteses, eles são irracionais. Quase todos os números que nós conhecemos são números racionais, exceto os irracionais e os complexos, né? Aí vem os bonitinhos, que a gente adora eles, que são sem ser com vírgula, a gente ama de paixão, que são os inteiros. E os naturais, né? Inteiros e naturais, que são os mais legais. Pelo menos nas provas, né? Aí vem, então vamos até apagar aqui, ó. Então, números racionais, ao invés de a gente escrever o número, o que a gente pode escrever? Todos. Todos aí são números racionais. Né? Porque não dá para eu saber aqui que esse A, por exemplo, se ele é um número irracional, não dá. Então vamos adotar que ele é um número intermediário, um número com vírgula, né? Então ele vai ser um número com vírgula, ele é um número racional, ok? Ok.
Agora eu estou pensando aqui, como é que você vai entregar essa atividade, hein? Ou não vai? Porque é meio... Né? Que aí você anotaria no caderno? Uhum. Então, Consegue? a apostila não é editável? Então, a apostila, eu acho, a não ser que você conseguir abrir no Word, né? E fazer, Sim, ou você imprimir, porque ou do jeito que você quiser. Eu não sei se você tá. consegue abrir o PDF e usando o seu celular rabiscar em cima, não sei. Eu só estou pensando assim, como é que Eu você vou vai ver aqui, fazer isso? se eu não conseguir no Word, eu faço no caderno e É, aí só eu manda lá recorto. alguma coisa. Fala, ó, professor, eu fiz isso aqui e tal, e manda, acabou. Né? Sim. Então, a apostilinha até o exercício 5 que nós fizemos. Uhum. É só para constar Ok, lá como atividade, né? Você fica ganhando um pontinho. Tá bom? ok. Tá Então bom, tá, professor. Bianca. Então, bom descanso e até a próxima aula Uhum. nossa amanhã, Eu acho que é na quarta. Não quarta-feira. tenho Então, até certeza. quarta-feira. Tá bom, Bianca? Tá bom. Tchau, fica Tchau, com Deus. Se professor. cuida Boa aí. Tchau, tchau. noite. Boa noite.